estão acompanhando, vamos agora estudar o capítulo 7. Então eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 7, e acompanhe a leitura que eu farei de todo o capítulo. Esther 7. Amém? Os irmãos já sabiam qual é o seu texto, eu estava mais ou menos aberto aí, né? Então acompanhem a leitura. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Amado Deus, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor seja misericordioso, bondoso para conosco. Que neste momento encha-nos da tua palavra. Que de fato o Senhor possa falar com cada irmão nesta noite, alertando, edificando, corrigindo. Ó Deus, nós estamos diante do teu trono de graça e rogamos pela tua graça. Rogamos que fale conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é você? Isso mesmo. Eu estou falando com você. Não quero me dirigir à igreja reunida aqui como um todo, como um corpo formado por diversas pessoas. Quero ser mais específico. Quero falar com você, como indivíduo. Pense em você. Quem é você? Como você se identifica? Como você quer ser chamado? Nós vivemos em uma geração que, na busca pela sua individualidade, na busca por não parecer com nada que já está estabelecido, não quer saber de rótulos. A nossa cultura tem pregado que não devemos aceitar identificações vindas de outro. Nós que decidimos e devemos informar aos outros como queremos ser chamados. A Pérsia atual, a Pérsia em que vivemos, transformou, por exemplo, a sexualidade em uma grande confusão. As duas opções, homem e mulher,
que foram estipuladas pelo Senhor lá em Gênesis 1, 27, foram transformadas em uma sopa de letras. Uma confusão de conceitos, muito difícil de entender. Difícil até para os próprios criadores, que depois de tanto acrescentar letras, resolveram apenas acrescentar um sinal de mais ao final. Há algumas semanas foi vinculada uma notícia da filha de um casal de atores muito famosos internacionalmente. Vou chamar de filha porque ela nasceu menina, mas ela cresceu se identificando como menino. Ela tinha 2 irmãos, homens mais velhos. E a notícia que foi vinculada agora é que, após ela ter vivido até a sua adolescência como menino, ela resolveu sair vestida como menina. Veja que a confusão é tão grande, tem chegado às nossas crianças, na qual não se sabe exatamente o que é. A menina, que nasceu menina, achava que era menino e agora voltou a se achar menina. E a confusão acontece também mesmo em quem aceita esse sistema binário, chamado binário. Mesmo quem aceita homem e mulher, ainda assim querem inverter aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. A masculinidade, a feminilidade bíblicas, elas já estão ultrapassadas. Elas só serviram para outra sociedade. Aquela sociedade lá do passado. Uma sociedade retrógrada. Uma sociedade que era menos desenvolvida. Era intelectualmente incapacitada. Hoje não. Hoje somos muito inteligentes. Hoje já desenvolvemos a nossa ciência. Hoje não podemos mais aceitar isso que esse livro tão retrógrado nos traz. Exemplo disso é o movimento feminista, que diz que luta pela igualdade dos direitos e de condições entre homens e mulheres. Talvez fosse até uma bandeira interessante se por trás dela não tivesse escondido não apenas essa garantia de voz e de segurança para a mulher, mas principalmente o desejo de confundir e de inverter os papéis entre homens e mulheres. Jogando no lixo, inclusive, a definição bíblica de quem é o homem e de quem é a mulher. Essa definição que a cultura judaico-cristã defende, que nós defendemos. Essa confusão de conceitos e ideias, ela vem à tona mais uma vez, e quero citar esse exemplo, quando no final de janeiro agora, um movimento feminista, criado na Ucrânia, veio com um manifesto, uma nota, exigindo que o governo ucraniano, que estava na iminência dessa guerra que hoje visualizamos, que esse governo revogasse a ordem de recrutamento obrigatório das mulheres. O governo ucraniano, por ter menos soldados que o governo russo, começou a recrutar mulheres. E esse movimento feminista, que defende os direitos iguais, veio a público manifestar que as mulheres não deveriam ser obrigatoriamente convocadas. Incoerente, não é? Querem o mesmo direito, mas não querem o mesmo dever. E elas falaram nesse manifesto que as mulheres até podem ir para a guerra. Porque a mulher pode tudo, né? A frase é: a mulher pode estar onde quiser, não é isso? Mas elas não devem ir obrigatoriamente. É o que elas defendem. Só quem deve ir obrigatoriamente são os homens. Por quê? Porque, de fato, homens e mulheres são diferentes. E elas reconhecem isso. Na sua confusão, tentando defender o seu argumento, se contradizem. E reconhecem, de fato, que homens e mulheres são diferentes. Têm papéis distintos, papéis complementares. Só que a grande questão é que toda essa confusão de ideias que tem surgido na nossa geração traz um problema de identidade para a nossa sociedade. E para cada indivíduo, para cada um de nós. Muitos não conseguem se identificar em si mesmo. Como no exemplo que eu citei dessa adolescente. Não sabe quem é.
Muitos não conseguem se identificar como parte de um grupo. Muitos estão perdidos. Não sabem quem são. Não sabem a qual tribo pertencem. Alguns pensam assim, não, para esse assunto, eu até sigo o que a Bíblia fala. Mas para esse outro, eu sigo o que Marx fala. Não, mas para aquele outro, eu sigo o que as novas tendências da ciência falam. E as pessoas vivem hoje nessa mistura incoerente de ideias, de valores, que variam de acordo com o que lhe é conveniente. Não se identificando mais a um povo. Mas a nossa história, a história do capítulo que acabamos de ler, vai nos mostrar a importância da identificação. A importância da identificação com o seu povo. E que essa mistura de ideias faz justamente com que o indivíduo não tenha uma identidade. Nós vamos ver que, mesmo que haja riscos individuais, quando nós nos identificamos com um grupo, ainda assim, vale a pena nos identificarmos. Porque só assim encontraremos a liberdade do pertencimento a algo maior que nós. Mas, sobretudo, entenderemos que nós precisamos de alguém que se identifique conosco e que consiga pagar as nossas dívidas para permitir que nós nos unamos a Ele e ao seu povo. Leia comigo novamente, por favor, o verso 1 e o verso 2. Vamos ler todos juntos? Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Nós temos acompanhado ao longo desses dias essa envolvente história que se passa lá na casa da Pérsia. E nesta cena estão os nossos principais personagens. O rei Assuero, muito poderoso, mas apesar de todo o poder, às vezes um pouco desligado das coisas que estão acontecendo ali ao seu redor, não consegue perceber. Temos uma rainha de origem judia, Ester, como sabemos, mas que até esse momento não tinha divulgado essa origem. E temos esse homem mau, chamado Amã, que busca formas de destruir Mordecai, busca formas de destruir o povo de Mordecai, os judeus. Mas todo o desenrolar dessa história, ele segue segundo os propósitos do Senhor. Amã, que foi perante o rei querendo matar Mordecai, no capítulo anterior, acabou tendo que anunciar com honra a ele, anunciar Mordecai com honra por toda a cidade. Passeando no cavalo real, com as roupas reais, conforme estudamos hoje pela manhã. E no final do capítulo 6, Amã termina triste. Amã termina em sua casa, conversando com sua esposa e com seus amigos sobre o que tinha acontecido. Quando de repente os eunucos do rei o levam apressadamente para este novo banquete, para o segundo banquete para o qual ele foi convidado. Lembram que lá no primeiro ele estava todo feliz, todo pomposo, todo orgulhoso, porque tinha sido convidado para o banquete com o rei e a rainha? Mas nesse, ele estava numa outra vibe. Certamente o seu ânimo era diferente nesse. E uma trama inesperada estava prestes a acontecer e o aguardava. Olha comigo essa cena que é descrita aqui. Nós temos um novo banquete. Mas não é uma festa descontraída, como talvez foi a primeira. Há tensões em todos esses personagens. Primeiro o rei, que sabemos que gosta de uma boa festa, de um bom banquete, regado a bebidas, com muita ostentação, mostrando todo o seu poder, todo o seu dinheiro, mas que estava incomodado, porque já há um tempo queria saber qual era o desejo da rainha. Inclusive já tinha até prometido metade do seu reino para matar essa curiosidade, mas ainda não tinha conseguido sucesso. Estava curioso.
também estava Amã, cansado, frustrado, após esse dia terrível de humilhação pelo qual ele passou. Após, inclusive, ter sido desenganado pelos seus amigos. Já tinham falado, não, olha, provavelmente você não vai vencer esse Mordecai. E ainda tendo que participar daquela cerimônia, que não era mais tão festiva, já era algo repetitivo, participando daqueles protocolos reais. E também temos Esté. Esté, que era a organizadora deste novo banquete. Organizar festas é quase sempre estressante. Nem todos têm o talento da Marivone, que faz coisas assim parecerem tão fáceis. São muitos detalhes, muitas coisas a se preocupar. Ainda mais quando você está recebendo o rei, o poderoso rei da Pérsia. Provavelmente Esté estava preocupada com os detalhes da festa. Até porque esse não era um banquete comum. Esse era o momento de tentar a sua única cartada para lidar com aquela ameaça que ela e o seu povo estavam enfrentando. Ameaça de morte. Com certeza, a atmosfera dessa cena, a atmosfera desse banquete estava super carregada. Mas por que Esté estava preocupada? Afinal de contas, ela era a esposa do rei. Como poderia ser difícil falar com ele? Certamente ele a ouviria. Só que a gente sabe que com Assuero não era bem assim. Lembramos de Vasti, que por não ter feito aquilo que ele determinou, foi retirada do trono, porque o desagradou. Por isso, Esté tinha que pensar muito bem. Tinha que saber exatamente o que falar e como falar. O nosso livro tema também traz um fato histórico de uma resposta de Assuero a um homem que tinha apoiado e contribuído generosamente com o exército desse rei. Esse homem, após uma contribuição generosa, pediu para que o rei liberasse o seu filho de servir no exército. Sabe o que Assuero fez? Mandou cortar esse rapaz ao meio e falou para o exército passar no meio dele. Não importa se você é um aliado, um apoiador ou até a própria esposa desse rei. É sempre difícil falar com ele. O seu egocentrismo, a sua prepotência, torna difícil qualquer previsão da sua reação. Mas Esté o tinha deixado curioso. Até este momento, ele estava curioso. E ele insiste, como lemos no verso 2, nesse questionamento sobre o que seria o pedido de Esté. E mais uma vez ele declara, e veja, promete publicamente que ele vai atender o desejo dela. O rei, com sua palavra que não volta atrás, fala publicamente que vai atender ao desejo de Esté, mesmo que ela queira metade do reino. E dessa vez, Esté revela. Humildemente e sabiamente, ela pede pela sua vida e pela vida de seu povo. Vamos ler no verso 3 e verso 4. Vamos ler mais uma vez todos juntos, por favor. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas os tivessem medido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Deve ter sido uma baita surpresa para o rei. A vida da rainha, a esposa dele, estava em perigo? Como assim? Como que dentro do palácio do rei mais poderoso, o rei da Pérsia, a vida da sua rainha estava em perigo? Isso era uma afronta para ele, uma afronta para a sua reputação. E também o seu povo estava em perigo? Peraí, como assim o seu povo? Que povo é esse? Que até hoje ele não sabia. Que povo é esse que está em perigo, já que ela nunca tinha falado sobre ele? O que está acontecendo?
E ela segue dizendo que, mesmo que fosse vendido, ela não molestaria, mas ela cita as mesmas palavras do que estava lá no decreto do próprio rei. Veja como ele é meio perdido. Ela fala, para nos destruírem, nos matarem e nos aniquilarem. Esse é o perigo que o povo dela está passando. As mesmas palavras do decreto promulgado por aquele rei. Só que ele é meio avoado, ele não liga as coisas, ele não percebe, ele é desligado. Ele não percebe essa indicação que ela dá. E ela fala então que não incomodaria, mas eles estavam prestes a ser aniquilados. É claro que a matança desse povo, para o rei, não representaria grande coisa. Ele tinha aprovado esse genocídio sem muitas perguntas, sem saber nem quem era esse povo. Mas Esté tenta que, pelo amor a ela, o rei tivesse misericórdia desse povo. Por amor a Esté, que ele então se importasse com esse povo. E aqui é interessante a gente notar, irmãos, como que Esté age. Esté, mais uma vez, apresenta um discurso sábio e um discurso calculado. Não há nada de errado em sermos astutos dessa forma. Não há nada de errado em pensarmos, nos prepararmos para agir como Esté faz aqui. Se a sabedoria ou a astúcia for usada para o bem, não há erro. Diferente do que a serpente, que é dita lá em Gênesis como a mais sagaz dos animais, faz, que usa da sua astúcia para induzir ao pecado, neste caso, a sabedoria está sendo usada para cumprir a vontade do Senhor. A rainha, então, antes de informar quem é o seu inimigo, ela primeiro apresenta ao rei a situação. E ela consegue êxito porque essa situação incomoda o rei. Essa situação desagrada o rei. Afronta a segurança que ele deveria dar a ela. Alguém está ameaçando a sua rainha. Ela não está segura mesmo no seu palácio, sobre os cuidados dele, sobre os cuidados da sua guarda. E isso deixa bravo. Veja, é uma estratégia inteligente usada por ela. Pois ela sabia que se ela falasse diretamente de Amã, provavelmente Amã venceria um embate com ela. Ela era a rainha, mas Amã era o segundo na Pérsia. Era o homem de confiança do rei. Talvez, se ela chegasse diretamente acusando Amã, ele, com todo o seu conhecimento do próprio rei, com toda a sua habilidade política, conseguiria reverter a situação. Mas ela, com sabedoria, primeiro deixa o rei incomodado. E essa sabedoria para passar a sua mensagem é algo que nós devemos aprender. Você já passou por alguma situação que você tem algo importante a dizer, uma mensagem piedosa, uma mensagem de exortação ao seu irmão, ao seu amigo, ao seu cônjuge, algo que de fato vai fazer com que ele melhore, com que ele evolua, mas você fala de uma forma não sábia, uma forma talvez áspera, uma forma sem empatia, sem pensar previamente como seria a reação do outro. E muitas vezes o que acontece é que nós, apesar de falarmos, acabamos que não atingimos o nosso objetivo. Por usar palavras ásperas demais, muitas vezes sem empatia, ao invés de abençoar e ajudar no crescimento desta pessoa, seu irmão, seu cônjuge, você acaba provocando uma briga e um desentendimento. Isso já aconteceu com você? Ou é só lá em casa? Veja, eu não estou dizendo aqui que o pecado ele não deve ser confrontado.
que você deve, como falamos, né, andar pisando em ovos quando for falar com seu irmão. Mas a questão é que muitas vezes nós usamos de uma dureza desnecessária. Nos colocamos numa posição de totalmente certo, de moralista, de conhecedor da palavra e aquele ser perfeito que aplica toda ela. E a nossa dureza é cruel nas nossas palavras. Esquecendo do que Paulo fala lá em Efésios 4, 2 e 3, que nós devemos nos suportar uns aos outros em amor. Suporte de dar suporte, né? Não de aturar. Efésios 4, 2 e 3 fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Devemos ter suporte com amor e nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. É a responsabilidade do suporte preservar a unidade e a paz. Na empresa que eu trabalho, nós temos um procedimento quando alguém está fazendo algo que pode trazer algum risco para a segurança dele ou de algum companheiro. Nós chegamos perto dessa pessoa e alertamos, falamos que ela está fazendo algo errado. Nós chamamos de diálogo comportamental, né? Mostrando que o comportamento dela está errado. Mas o interessante é que esse procedimento ele fala que antes da gente mostrar o erro, nós devemos primeiro reconhecer alguma coisa de bom que aquela pessoa está fazendo. Isso não é porque quer se puxar o saco ou passar a mão na cabeça dessa pessoa, até porque o confronto vai vir, o confronto existe. Vai ser falado que ela está errando. Mas a ideia é de não perder o ouvinte. Geralmente, quando a gente já chega acusando, a pessoa se fecha. A pessoa não ouve. Essa é uma preocupação genuína de quem quer suportar um ao outro em amor, de quem deve se esforçar diligentemente pela unidade, deve ter. Nós devemos nos preocupar em como o outro vai receber o que eu estou falando. E não apenas vomitar palavras em cima da pessoa, sem me colocar no lugar dela, sem me mostrar como alguém que pode ajudá-la a mudar, que pode ser o seu suporte. É claro que o Espírito pode agir independente da forma que você falar. Mas Deus usa da nossa instrumentalidade, de cada palavra nossa, de cada ação nossa. Por isso nós devemos falar com sabedoria. Lá em Provérbios 27:9 está escrito o seguinte: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Conselho cordial alegra o coração, assim como o óleo e o perfume. Cordial aqui traz o sentido de sincero. Sim, você tem que ser verdadeiro. Você tem que confrontar a pessoa. Mas também traz o sentido de afável, de amável. Esse confronto deve ser não apenas para apontar o pecado, mas deve ser para fazer com que a pessoa largue e cresça. Muitas vezes os nossos relacionamentos são quebrados ou são esfriados por palavras malditas. Malditas, não só malditas, mas malditas, mal faladas, mal colocadas. Devemos nos preocupar com a forma como falamos com aqueles que estão ao nosso redor, com o nosso próximo. E Esté demonstra essa sabedoria na sua comunicação. Ela pensa no que vai falar, em como vai agir. Só que o rei exige saber quem é esse inimigo que a está ameaçando. E ela, agora, sem mais delongas, vai o responder. Vamos ler o verso 5 e o verso 6? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: o adversário e inimigo
ter ficado gelado, deve ter ficado sem chão. A rainha Esté era judia. A mulher escolhida pelo único homem que era mais poderoso que ele, o próprio rei, era judia. Era do povo ao qual ele era inimigo e estava perseguindo. Era do povo de Mordecai. Amã fica então perturbado, fica apavorado. Agora, vamos avaliar Esté. Com essa revelação, ela se identifica com o povo. Aquilo que, como eu falei, até agora ela não tinha feito, até agora ela não tinha dado indícios para ser reconhecida como judia, agora ela deixa escrachado. Ela publicamente declara que faz parte do povo judeu. E também publicamente coloca seu nome na lista de morte. Ela finalmente se identificou com o seu povo. Aquela identidade que ela vinha escondendo, inclusive por orientação de Mordecai, como já vimos. Mas ela já podia ter mudado isso. Afinal de contas, ela era uma mulher poderosa, ela era a rainha da Pérsia. Uma mulher adulta, uma mulher que já podia ter revelado qual era o seu povo, até porque ela vivia na Pérsia, um reino que tinha gente de tudo que é lado, de várias etnias. Ela já poderia ter revelado o povo que tinha vindo. Um comentarista, inclusive, fala que seria impossível ela manter esse segredo se ela de fato estivesse levando a sério todas as leis do povo judeu. Se ela estivesse seguindo as leis sobre os alimentos, sobre limpeza, sobre as festas e dias especiais, provavelmente ela já teria sido reconhecida como judia. Não foi o que aconteceu lá com Daniel e com seus amigos? Foram reconhecidos. Ela até aqui poderia, como foi no jejum, fazer algo secreto, fazer algo escondido no seu quarto real, mas é provável que ela não apenas camuflou a sua identidade aqui, mas ela de fato a abandonou. Ela era parte do povo de Deus, mas ela fazia parte desse povo apenas nominalmente. Como chamamos hoje de não praticante. Esté passou a ser uma judia não praticante. Até fala que faz parte, mas não age como. Vocês já viram alguns crentes assim? Evangélicos não praticantes. Mas agora, pela graça de Deus, isso mudou. E mudou para sempre. Agora a Esté não tinha mais volta. Agora a identificação. Agora o destino dela estava ligado ao destino dos judeus. Se o destino deles era a morte, o dela também seria. Ela percebeu que a única chance do rei salvar o povo dela era ela mesma, a sua rainha, se identificar como parte deles. E que o rei entenda que por amor a ela, eles deveriam ser salvos. Essa é uma ação que também encontramos no Evangelho. Esta ação de Esther, ela aponta para uma ação que aconteceria algum tempo depois. Em que alguém viria para se identificar com o seu povo. Esse princípio da identificação que Esther fez aqui foi o mesmo que Jesus fez. Só que a identificação feita por Cristo e foi feita a nosso favor, ela é muito mais bela, ela é muito mais profunda. Esther, neste momento, se identifica com o povo para assegurar o livramento temporal de um rei terreno. Jesus assegura para o seu povo a salvação eterna. Jesus assegura para o seu povo o santo julgamento do Deus Todo-Poderoso, um rei eterno. Esther, neste momento, está com seu povo e intercede por eles ao rei. Jesus está com seu povo, mas não só intercede, ele morre pelo seu povo. Morre no seu lugar. Esther tenta persuadir o rei para poupar os judeus, mas Jesus leva sobre ele
toda a penalidade e assegura o perdão para o seu povo. Esté não tem como salvar o seu povo sem se arriscar e se colocar na mesma situação de insegurança que eles viviam. É o mesmo princípio da ação de Cristo para com o seu povo. A segunda pessoa da Trindade deixa toda a sua glória e se encarna, colocando-se numa condição de humilhação. Vem e identifica-se com o seu povo, com o povo que ele iria resgatar, sofrendo as mesmas necessidades, fome, sono, e mesmo assim ele cumpre tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir. Ele vive como um de nós, mas sem nenhum pecado, e morre em nosso lugar. Você se identifica como parte deste povo para qual Cristo fez isso? Você é um imitador dele? Você é um verdadeiro cristão? Ele veio para se identificar com esse povo e para chamar de seu, o seu povo, mesmo que isso custasse um alto preço, a sua própria vida. Mas você de fato faz parte desse povo? Veja, eu não estou perguntando aqui se você frequenta uma igreja. Não estou perguntando aqui se você tem alguns cargos na igreja. Não estou perguntando aqui se você deixou o mundo para se retirar em um momento espiritual. Não estou perguntando aqui se você é batizado ou se você já fez sua pública profissão de fé. A pergunta aqui vai muito além disso. A pergunta é: você tem vivido para agradar a Cristo? O modo como você vive e faz as suas escolhas agradam a Cristo? Em todas as áreas da sua vida? Por exemplo, na sua área financeira, você tem cumprido com todas as suas obrigações? Com impostos? Com dízimo? Cristo de fato tem sido o Senhor do seu dinheiro? Na sua família, você tem sido o pai ou uma mãe que instrui diligentemente o seu filho, buscando aprender mais da palavra para ensinar a ele? Você tem sido um filho que tem ouvido e respeitado as orientações e correções dos seus pais? Você tem sido um cônjuge amoroso? Um cônjuge respeitador? Você tem considerado os outros superiores a você mesmo em todos os seus relacionamentos? Muitas vezes, nós nos identificamos com Cristo apenas quando nos convém. Muitas vezes, nós fazemos como Pedro. Somos cristãos até alguém nos confrontar. Porque quando estamos rodeados de cristãos, é mais fácil. Mas foi quando Pedro deixou os outros 11 ou os outros 10 e estava rodeado de não cristãos que ele não resistiu. É quando nós estamos no nosso trabalho, é quando estamos na nossa escola, na nossa faculdade, que devemos estar mais atentos ao nosso testemunho, mais atentos à defesa da nossa identidade. Pedro ouviu: você não é um deles? Você não andava com eles? Não, certamente você andava. E Pedro negou 3 vezes. Muitas vezes, nós ouvimos: você não é um deles? Você não é um desses cristãos? Você não é um desses que se identifica com Cristo? Você não é um desses que não mente? Você não é um desses que não cola? Você não é um desses que não adultera e não fica de conversinha com um colega de trabalho? Você não é um desses que não sonega impostos? Você não é um desses que não prostitui o seu corpo? Um desses que está se guardando para o casamento? Você não é um desses? Então por que você está agindo assim? Por que você está seguindo a cultura da Pérsia?
por que você está negando a sua identidade? Nós somos confrontados, nós somos questionados. E isso ocorre exatamente quando estamos agindo contra a nossa identidade, ou contra aquela identidade que nós professamos ter. Contra a identidade que Cristo conquistou por nós, para nós, e conquistou através do seu sofrimento. Sim, o mundo vai nos colocar à prova. O mundo vai nos questionar. O mundo vai nos instigar a defender essa identidade. Devemos estar preparados para isso. Devemos estar vigilantes para não sermos pegos em negação, como Pedro. Agora, se você não tem sido confrontado, clame por misericórdia ao Senhor. Porque provavelmente você já não tem sido sal nem luz. Provavelmente, assim como Esther, você se tornou um não praticante. Você já está totalmente envolto na cultura da Pérsia, na cultura do mundo. E já não é mais percebida nenhuma diferença em você. Arrependa-se. Volte-se ao seu Senhor. Faça como Esther. Identifique-se com o seu povo. Identifique-se como povo de Deus. Vamos continuar lendo o nosso texto? Vamos ler do verso 7 ao verso 10 agora. Leiam comigo. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse a Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se apagou. A nossa cena aqui, ela chega no seu ápice. Na verdade, esse talvez seja o ápice do livro de Esther. Se estivéssemos assistindo a uma novela, provavelmente bem aqui teriam colocado um intervalo comercial. Amã está aqui profundamente perturbado pelo que Esther acabara de falar. Ela, por sua vez, provavelmente aguarda ansiosa pela reação do rei. O que será que vai acontecer daqui para frente? Só que Assuero, ele se encontra em uma encruzilhada. Por 2 vezes ele já tinha dito publicamente a Esther que atenderia ao seu desejo. Já tinha dado a sua palavra de rei que atenderia ao desejo, mesmo que fosse a metade do seu reino. Ele estava de fato disposto a fazer algo grandioso por Esther. Só que ela pede algo simples, algo fácil de ser atendido. Ela pede a segurança para ela e para o seu povo. O problema é que Assuero também já tinha publicamente empenhado sua palavra naquele decreto que Amã o tinha feito promulgar. Como que ele vai resolver essa situação? O rei não pode voltar atrás. O rei não pode desfazer o que já tinha dito. Ele não tem a resposta. Ele então sai, nervoso, do banquete e vai para o jardim do palácio. Tentar esfriar a cabeça, tentar colocar as ideias no lugar, tentar pensar o que vai fazer para sair dessa encruzilhada. Amã, por sua vez, não vai atrás do rei. Amã fica para implorar a rainha por sua vida. Ele está apavorado. E ele acaba agindo como muitas vezes agimos quando estamos nervosos, apavorados. Ele age sem pensar. Veja o contraste da reação
de Amã com a de Assuero. Assuero, quando está na encruzilhada, sai do problema e vai pensar como resolver. Amã, apavorado, tenta resolver de qualquer jeito. Sem pensar exatamente o que está fazendo, vai atrás ou em cima de Esté para tentar pedir, clamar pela sua vida. Provérbios 19:2 fala: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Já em Provérbios 21:5 fala: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Alguns se orgulham de serem impulsivos. Alguns se orgulham de responder na hora, de não levar desaforo para casa. Mas esse exemplo de Amã e de Assuero, e por esses provérbios que eu acabei de citar, nós percebemos que agir por impulso não é sábio. O próprio exemplo de Esté, que pensou, que analisou como faria, nos mostra isso. Amã acaba por piorar a situação. Ele se precipita e piora a sua situação. Pela sua experiência e por conhecer o rei, ele já tinha notado que o clima tinha fechado para ele. Que o rei iria fazer algo mal. Iria fazer algo contra ele. Só que, apesar de saber que essa aproximação da rainha não era algo legal, ele não deveria se aproximar assim, ele não pensa nas consequências e se põe sobre o divã que ela está. Com essa expectativa de convencê-la, de que ela intercedesse pela sua vida junto ao rei. Só que nessa hora, na hora que ele está lá, Assuero retorna. E quando ele entra no ambiente de novo, entra na cena, ele vê Amã onde ele não deveria estar. E ele demonstra toda a sua indignação. O que ele está fazendo? Vai querer forçar a rainha na minha frente? Na minha casa? Talvez Assuero nem tenha pensado que Amã de fato estava querendo molestar a rainha. Talvez ele voltou do passeio sem saber exatamente o que ia fazer. Mas naquele momento ele percebeu o que deveria fazer. Naquele momento, ao visualizar aquela cena, ele encontra a resposta para o dilema que ele tinha. Ele poderia se livrar do inimigo da sua rainha, atendendo então ao pedido dela, sem precisar revogar o seu decreto que tinha feito, mantendo então a sua reputação e a sua palavra intactos. E essas perguntas que ele fez já serviram como uma ordem aos seus servos. Eles já entenderam e na mesma hora já cobriram a cabeça de Amã. O que era um sinal de pranto, já era um sinal da iminente morte de Amã. Um dos eunucos, Arbona, lembra então da forca que o próprio Amã havia armado para Mordecai. E o rei decide então pela morte de Amã nela. O grande e poderoso inimigo do povo de Deus morre na forca que ele mesmo havia preparado. E a ira do rei, então, é aplacada, é acalmada, como está escrito em outra versão. Veja, percebemos nessa história, assim como nos capítulos anteriores também, a ideia da soberania do Senhor sobre todas as coisas, mas também a ideia da nossa responsabilidade nas nossas ações. E é interessante como o reverendo Garófalo escreve, ele fala: Deus de fato dá aos seus enquanto dormem, mas quando estamos acordados, Ele quer que façamos tudo o que está ao nosso alcance. Vemos Deus agindo de formas que Esté nem imagina, mas também vemos ela agindo em tudo que ela pode, com coragem, colocando inclusive ela mesma em risco, da melhor forma que ela conseguiu pensar, no melhor plano que ela conseguiu imaginar. Mas isso não quer dizer que ela seja uma heroína. Isso não quer dizer que só porque ela foi sábia, porque ela usou bem as palavras, Deus agiu e salvou o povo. Pelo contrário. Nós sabemos, como eu já disse, que Esté não era totalmente fiel ao Senhor.
Mas isso nos faz perceber que Deus, na sua soberania, faz a sua obra com pessoas imperfeitas. Esther era imperfeita e Esther foi usada para salvar o seu povo. Isso deve ser um alento, deve nos encorajar nos papéis que o Senhor nos deu. No seu papel de pai e mãe, na educação dos seus filhos, nos seus papéis e nos serviços que o Senhor te deu para fazer na sua igreja, na sua própria luta contra o pecado. Por mais que você não seja perfeito, o Senhor está te usando. Você deve continuar trabalhando, usando o seu melhor plano, usando a sua melhor ideia. Deus usa desses nossos esforços, mesmo quando não estamos totalmente no caminho certo, mesmo quando eles não são totalmente perfeitos. Até porque se Deus fosse aguardar uma ação perfeita nossa, Ele jamais agiria. Então, apesar da nossa imperfeição, devemos manter o nosso esforço, agindo enquanto acordados, e com a esperança de que, mesmo enquanto dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. Agora perceba no final do verso 10 que o furor do rei só foi aplacado após a morte de Amã. Isso é mais um ponto que nós temos que meditar, porque traz a ideia da propiciação, traz a ideia de que só o sangue daquele homem foi o que acalmou o furor do rei. Este rei é um rei humano, é um rei pecador, mas essa ira que foi aplacada por o sangue, ela aponta para outra, para uma ira muito maior, a ira de um rei santo, um rei justo e um rei muito mais poderoso. Há ofensas que não podem ser esquecidas. Há pecados que demandam um derramamento de sangue. Desde o Éden. Lembra lá que um animal teve que ser morto para cobrir a nudez do primeiro casal? Ou em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, que animais tiveram que morrer para serem oferecidos como sacrifício para que os pecados do povo fossem perdoados? O sangue é necessário para perdoar essas ofensas. Só que neste caso da história na Pérsia, o sangue foi do inimigo. Quem morreu foi o inimigo. Quem morreu não foi quem... Aliás, quem morreu foi aquele que proferiu a ofensa. No nosso caso, quem morreu não foi quem proferiu a ofensa. Quem morreu foi o próprio rei. O rei que tomou sobre si as acusações do seu povo, as suas falhas, as suas imperfeições e os seus pecados. Quem morreu na história da casa da Pérsia foi o mal, foi Amã. Mas quem morreu na história da casa do mundo foi o bom, foi Jesus. O Filho de Deus levou sobre si a ira do Rei Eterno para pagar as dívidas do seu povo. Quem é você? Isso mesmo. Eu estou falando com você. Não quero me dirigir à igreja reunida aqui como um todo, como um corpo formado por diversas pessoas. Quero ser mais específico. Quero falar com você. Pense em você. Quem é você? Como você se identifica? Como você quer ser chamado? Talvez outro pregador com outra teologia falaria que você é Mordecai. Aquele que, apesar de algumas falhas registradas,
Ele foi chamado para ser cabeça, para ser líder. Aquele que todos os inimigos cairão na sua frente. Aquele que sairá vitorioso. Aquele que Deus sempre colocará num lugar de destaque. Mas eu te digo, meu querido irmão, que eu e você, na verdade, estamos muito mais para Amã. O homem mau. O homem que ofendeu o rei. Independentemente da tribo que você se identifica, você é humano. Você é um filho de Adão. E mesmo com toda a sua individualidade, você carrega sobre si a culpa do pecado. Mas como eu disse, a nossa história é diferente. Deus não deixou nós perecermos nesse pecado. O seu próprio Filho deixou a sua glória e veio para se identificar conosco, para nos salvar. Ele foi pendurado no madeiro, levando a vergonha e a dor de todo aquele que se identifica com ele, de todo aquele que crê nele. Sem o seu povo merecer, ele pagou as suas dívidas e deu a esse povo uma nova identidade. Independente da confusão de identidade que o mundo vive e que o mundo até tenta nos impor, nós devemos lembrar quem somos. Nós que nos identificamos como parte desse povo a qual Cristo veio, nós somos salvos. E como fala lá em Efésios 2:10, que diz que foi Deus quem nos fez. Deus que fez quem somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essa é a nossa identidade. Hoje, nós já não somos como Amã. Pela graça de Deus, as nossas ofensas já foram pagas. Pela graça de Deus, Cristo já nos mudou. Cristo já mudou a nossa identidade. Hoje, somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Quando questionado quem é você, saiba dizer qual é a sua identidade. Declare, viva esta sua identidade, conquistada por Cristo, para mim e para você. Nós fomos criados para viver a vontade de Deus e para glorificá-lo. A nossa identidade, como povo de Deus, é dar glórias a Ele. É fazer aquilo que Ele demanda. A nossa identidade é agradá-lo. Portanto, vivamos agradando a Ele. E se há porventura alguém aqui que ainda não se identifica com este povo, saiba que se você se identificar com Cristo, você também será salvo. O seu pecado também será perdoado. Basta você crer que Ele veio e morreu por você. E você de fato será livre. Livre de seguir essas ideologias, essas identidades confusas que o mundo ainda tenta nos impor. E vai perceber quem verdadeiramente você foi feito para ser. Você não vai mais correr atrás de ídolos, copiar a identidade desses ídolos, achando que você deve parecer com um grupo ou com alguém a qual você admira. Você vai perceber que, na verdade, a única pessoa que é capaz de te dar a vida é Jesus. Só Ele é capaz de nos dar vida em abundância. Então, se identifique com Ele também. Que Ele nos ajude. Porque essa também é a promessa dele.
Ele não só veio para nos dar essa identidade, mas também deixou o seu Espírito conosco para nos ajudar a viver essa identidade. Então que Ele nos ajude a cada dia, que nós possamos lembrar de fato quem somos, para que fomos criados. Que não sejamos como a Esté inicial deste capítulo, que não tinha ainda se identificado com seu povo, mas que sejamos como a Esté que termina este capítulo, se identificando com o seu povo e fazendo a vontade de Deus. Nós chegamos então na resolução parcial da nossa história. Mordecai foi livre da forca, o inimigo do povo de Deus foi morto, só que nem tudo ainda está resolvido. Ainda há lá o mandato, o decreto real contra o povo de Deus. Mas isso será literalmente cena dos próximos capítulos que estudaremos amanhã. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor? Feche seus olhos. Amado Deus, te louvamos, Senhor, porque nós não somos um povo que corre atrás de saber quem somos, que fica perdido olhando em diversas direções para tentar entender qual que é a nossa identidade. Nós te louvamos, Senhor, porque pelo que Cristo fez, pelo seu sacrifício cabal, nós hoje podemos reconhecer quem somos, que somos teus filhos. Te louvamos, Senhor, porque isso é a tua graça. Te agradecemos porque não há mais nada a fazermos. Sem merecermos, o Senhor nos deu essa identidade maravilhosa. Uma identidade que nos dá livre acesso ao Senhor. Uma identidade que nos fará viver eternamente ao teu lado. Por isso receba o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. E nos ajude. Nos ajude a cada dia lembrar deste sacrifício que foi necessário para que tivéssemos essa identidade. Nos ajude a defender essa identidade. Nos ajude a não envergonhar o teu evangelho. Nos ajude, Senhor, a de fato viver te agradando em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações, no que pensarmos, no que falarmos. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que ainda não somos perfeitos, mas sabemos que o Senhor age através de nós. Portanto, nos ajude a cada dia viver como filhos teus, defendendo a tua identidade, a nossa identidade que foi conquistada por Cristo. Que de fato isso não seja apenas no domingo, apenas quando estamos cercados de irmãos, mas que nos momentos mais difíceis possamos ter a força que vem do teu Espírito para não sucumbir, para não te negar. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que pelo que Cristo fez sairemos vitoriosos e por isso já te louvamos. E é por Ele, pela obra dEle, pelo nome dEle que nós choramos. Amém.